Você já pensou em viajar e chegar na hora não conseguir porque a documentação não está válida? Pois é exatamente isso que eu também não quero e é por isso que eu vou te mostrar hoje como você tem que fazer a renovação do seu passaporte. Por que eu estou fazendo a renovação? Nós temos uma viagem marcada. Em alguns lugares é importante que você verifique a data de emissão, ou melhor, a data de vencimento, para que ela tenha 6 meses de validade após o retorno da sua viagem. Porque senão você nem consegue entrar no país, tá? Muitos países, eles de fato exigem que você tenha essa condição para que você entre no país. Então é um pré-requisito para você pisar lá. Se o seu passaporte não estiver válido por 6 meses após o retorno, cara, você corre sérios riscos de perder sua viagem. E para isso não acontecer, eu vou te mostrar como fazer esse passo a passo. Agora eu tô aqui no site do Gov. Antigamente você fazia tudo pelo site da Polícia Federal, mas agora mudou. Agora eles centralizaram, o governo centralizou tudo no gov.com. Você tem que fazer login no Gov para poder fazer o passo a passo, inclusive os pedidos. Os pedidos estão aqui dentro, tá bom? Então vamos lá. Aqui no site do Gov, você vai procurar aqui passaporte. Quando você busca passaporte, por mais que seja renovação, tá? Você vai clicar aqui em obter passaporte. O fluxo de renovação e de obtenção de um novo passaporte, caso você não tenha, ele é igual, ele é o mesmo, inclusive ele tem o mesmo valor, tá? Então a gente vai aqui obter passaporte. Aqui começa o passo a passo de cada uma das etapas, tá? Então você vai ver a documentação necessária, você vai preencher o formulário, aí você paga a taxa, e depois que você paga a taxa, se for boleto, tem 3 dias ali para compensação, se for no Pix, já compensa na hora, e cartão de crédito também, tá? Aí você vai agendar o atendimento. O que é o agendar o atendimento? Para você que está renovando é mais fácil, então você já fez o processo uma vez, mas nada mais é do que você ir até a Polícia Federal, coletar digital, coletar foto, eles vão dar baixa no seu passaporte que você já tem, mesmo que você tenha visto, aquele passaporte ele deixa de ser válido, os vistos eles continuam valendo, ou seja, vou para os Estados Unidos, tenho visto, vai ter que ir com os dois passaportes, tanto o novo quanto o antigo, onde está o visto. Nesse atendimento presencial, ele é super rápido, mas aqui tem exatamente todo o descritivo, tá bom? Então, vamos lá, documentação necessária. Dá um clique aqui, gerar lista de documentos. Aí ele começa algumas perguntas, tá? Qual a nacionalidade do solicitante? Brasileira nascida no Brasil. Brasileiro nascido no estrangeiro. Estrangeiro. Portuguesa com igualdade de direitos. Apatriada ou nacionalidade indefinida. Então, brasileiro nascido no Brasil. Já teve passaporte emitido pela Polícia Federal? O nunca tive, lá no final ele vai gerar a lista do que você vai ter que levar de documentação. Para homem, geralmente, comprovante de residência, documento de identificação com CPF, ele também deve pedir reservista, título de eleitor. E aí, no caso do título de eleitor, é muito mais se você tem ou não pendências com a Justiça Eleitoral. Então, no meu caso, tive e está vencido, tenho e está válido. No meu caso é esse aqui, ó, tenho e está válido. Pode renovar seu passaporte antes da data de vencimento. Esse é o mais interessante. Então, o meu passaporte ele vai vencer em setembro de 2026, mas eu tenho uma viagem para fazer antes. E a maioria dos países pede que o seu passaporte esteja válido após a volta, após você retornar da viagem, por até 6 meses. Então, o meu não estaria válido. A gente vai viajar agora em abril. Quando for setembro, quando a gente voltar ali, finalzinho de abril, meados de abril, já não vai estar mais válido por 6 meses, né? O período vai ser menor, vai dar uns 4 ou 5 meses ali. Então você corre o sério risco de você nem entrar no país. Então se atentem muito a esse tipo de coisa, porque pode acontecer e é mais comum do que você imagina. Você acaba perdendo uma viagem que você se planejou, que você sonhou, por uma besteira, por não verificar documentação necessária. Então, tem está válido. Após a emissão do último passaporte pela Polícia Federal, houve alguma alteração de nome ou sobrenome? O pessoal que muda nome social ou entra na justiça porque tinha um nome e não gosta, hoje é possível fazer isso. Ou para o pessoal que casou, homem pegou o nome, o sobrenome da esposa, a esposa pegou o sobrenome do marido, se adequa, né, dentro dessa categoria. No meu caso, eu casei, mas eu não tive mudança de nome, então não houve alteração. Qual a situação atual do solicitante? Menos de 5 anos, de 5 a 11 anos, de 12 a 18, menor
emancipado ou maior de 18. Maior de 18 anos. Qual era a idade na última eleição? Entre 18 e 70 anos. Sexo consta no documento do solicitante, masculino. Qual será a idade do solicitante no final deste ano? Entre 19 e 45. Confirma as respostas. Então aqui ele traz todas as respostas que você deu e aí você confirma se elas estão corretas ou se você precisa corrigir alguma coisa. Estão corretas. Documentação necessária. E aqui ele traz a lista dos documentos necessários, tá? Brasileiro, passaporte anterior válido, não houve alteração, maior de 18. Na próxima eleição, entre 18 e 70 anos, sexo masculino, terá entre 19 e 45 até o final do ano. Lista de documentos. Então, CPF válido. E aí você tem que verificar se não tem nenhum apontamento cadastral. Ali, tô com o nome sujo. Posso tirar do passaporte? Pode. Ter o nome sujo, né, esses órgãos de proteção de crédito, SPC e Serasa, não limita você a tirar o passaporte, tá bom? Então você pode sim tirar do passaporte, não tem problema nenhum. CPF válido, então leva um documento que tem o seu CPF, ou seja, CNH, RG ou algum outro documento de CREA, arquitetos têm o CAL, médicos têm CRM, todos eles constam, além do número da matrícula, o número do CPF e são aceitos como documentos de identificação válidos, tá? Juntamente documento de identificação, todos esses que eu já falei, o passaporte anterior ou ocorrência, putz, meu passaporte estava válido, mas eu perdi, extraviou, aconteceu alguma coisa, faça o boletim de ocorrência e apresenta esse documento. Estar regular com as obrigações eleitorais, ou seja, ter votado ou justificado nas últimas eleições. No site, no próprio site do Gov, você consegue verificar se você tem algum tipo de pendência ou não no seu CPF, falando de justiça eleitoral, tá bom? Estar regular com serviço militar obrigatório. Homens com mais de 18 anos precisam necessariamente ter a reservista. E atenção, outros documentos poderão ser solicitados. Por mais que eles não peçam na hora, é importante que você leve esses documentos. Ah, putz, ele não pediu para ver o serviço militar. Não tem problema, mas caso precise, você está com ele em mãos, tá? Ah, ele não pediu a minha regularidade, a certidão de regularidade com a Justiça Eleitoral. Caso você precise, você tem o documento, tá? Hoje com o Gov, ele facilitou bastante nessa parte, tá? Então, antes você andava com uma pastinha, agora fica mais fácil, eles conseguem consultar de uma forma mais ágil. Mas é este passo a passo que você tem que fazer, tá? Aqui embaixo leia com atenção, então CPF válido, ele traz todas as outras informações. Todo solicitante, passaporte, inclusive menor, deve apresentar documento de identificação. Aí lá no final ele traz, ó, são aceitos documento de identificação, carteira de identidade, então, ou por comando da Polícia Militar, aqui são os órgãos que eles pedem, né? Regulamentadores como OAB, CRM, CRBio, CREA, como eu já tinha comentado, carteira funcional, desde que reconhecida pela lei federal, CNH, passaporte brasileiro, carteira de trabalho, carteira de identidade indígena, documento digital, tá bom? Então hoje está muito mais fácil, tá? Passaporte anterior, ele traz todas as observações sobre o passaporte e tudo mais. Finalizando aqui, ele tem a opção aqui de continuar e você consegue até imprimir essa listinha, tá? Clicar aqui no continuar. Aí ele pede para você fazer o preenchimento do formulário. Vou clicar aqui em preencher formulário. Ele vai abrir aqui o formulário. Confesso que eu tive que baixar o Firefox para poder preencher. Então ele não funciona tão bem aqui no Chrome. Mas aí você vem, preenche todas as suas informações, todos os seus dados. Lá no final ele vai pedir para você pagar uma taxa. É importante que você pague a taxa na hora, até, ó, ele até deu um erro aqui. É importante que você pague a taxa na hora, porque a emissão de passaporte, pelo menos aqui em São Paulo, ela tá levando tempo. Ela tá demorando sim, tá? Então não tá rápido, não tá tranquilo. E eu fiz a solicitação em janeiro e eu só tinha data para poder fazer a emissão, para poder tirar da segunda via, agora em março. Então foram quase 3 meses ali de espera para poder fazer a retirada do passaporte, tá bom? Feito esse passo a passo, agora é só você seguir, tá, com o agendamento. Então se programe para deixar todos os documentos em ordem, para que você não tenha nenhum problema, nenhuma dor de cabeça.
faça isso com antecedência e, principalmente, gente, verifique a antecedência da sua viagem. Meu passaporte está para vencer, já estou com passagem comprada e ainda não sabia, vou precisar renovar. Então, vai lá, termina de assistir o vídeo e corre para lá para poder fazer o agendamento, o pagamento, para poder fazer a emissão. Hoje a taxa é de R$ 257,25 e corre, porque o governo está falando que vai aumentar, eles estão estão com esse papo desde o ano passado e eu não duvido nada, que de 257 iria para 400 e alguma coisa. Então se antecipa, não perca tempo, vai lá, já marca e resolve a vida. Agora é só esperar o dia de eu buscar meu passaporte, que também vai ter vlog, e eu vou precisar cruzar na cidade de São Paulo, porque era o único posto de emissão de passaporte mais próximo da minha casa, ou melhor, não é nem que é o mais próximo tem alguns, mas a data era muito para frente, eu não queria arriscar, acabei marcando num posto um pouquinho mais longe, mas que vai me dar garantia, a tranquilidade de que eu vou conseguir emitir o passaporte com calma, com tranquilidade, vai dar tempo dele chegar antes da viagem. Muito bom dia! Galera, chegou o dia, hoje eu vou lá renovar meu passaporte, vou mostrar para vocês todo o passo a passo, tá? Eu moro na cidade de São Paulo e consegui agendar para a unidade de Santana, que era a data mais próxima que tinha. Então, é importante você se atentar ao seguinte: toda vez que você vai renovar o passaporte, é como se fosse o processo para emitir um novo passaporte, tá bom? E por que eu estou renovando agora? O meu já está vencido? Não, ainda não está vencido, meu passaporte está válido, mas a gente tem uma viagem e nessa viagem alguns países pedem 6 meses de validade do passaporte após o retorno da viagem, senão você nem consegue embarcar. Então tem vários pulos do gato que você tem que se atentar, senão você pode perder sua viagem por uma besteira, pô. Então sempre se atenta à documentação. Hoje eu vou fazer a renovação para que ele fique válido por mais 10 anos e eu consiga fazer as viagens que forem necessárias aí, que a gente tiver programado, tá bom? Vou levar vocês comigo. Já mostrei aqui para vocês o passo a passo para a gente fazer o cadastro no site, o passo a passo dentro do Gov. E hoje chegou o dia do agendamento presencial. Vou até a unidade de Santana, que fica dentro de um shopping. Estou levando todos os documentos e vou contando para vocês conforme as coisas forem acontecendo. Pelo lado de metrô, então para vocês entenderem. Estou na estação de Conceição, vou até Santana.
Depois de quase 1 hora no metrô, chegamos na estação Santana. Aqui eu vou pegar um Uber, vai dar uns R$ 10 mais ou menos, até o Shopping Santana, para que eu consiga chegar lá no destino. Então, é trabalhoso, é cansativo. Para vir de Uber eu levaria mais tempo, ou para vir de carro também levaria mais tempo do que eu levei. Então, em diversas ocasiões em São Paulo, compensa muito você usar o metrô para evitar trânsito, acaba sendo mais rápido e tem um custo até que ok. Hoje está 5 e alguma coisa a passagem, vou deixar aqui. E é bem seguro, tá? É bem seguro e é bem limpo o metrô de São Paulo. Então vale bastante a pena. Finalmente cheguei aqui no shopping, então tem um posto da Polícia Federal no shopping. Vou entrar lá agora, vamos ver o que eu preciso apresentar de documentação e aí eu compartilho tudo com vocês. A partir de agora, não posso mais filmar. Acabei de me informar, o meu horário está para 11h40 e agora são 11 horas mais ou menos. Então tem que aguardar que ela vai chamar pelos horários. Então é só esperar. Vamos ver como vai ser. Uma pastinha com todos os meus documentos, então para um reservista, o passaporte válido, documentos de educação eleitoral, título de eleitor, RG, CNH, ou algum documento que tenha o número do seu CPF. E dentro do site da Polícia Federal tem uma listinha de documentação que eles pedem. Então, acho válido dar assim uma olhadinha. Eu vou deixar aqui anexado na descrição do vídeo. Tô saindo agora do shopping. Deu tudo certo, foi... Cara, só que assim, tem que ter paciência, porque demora, é todo mundo hora marcada, gente pra caramba, é pouco guichê. Mas no final das contas deu tudo certo. Hoje é dia 24 de fevereiro. Meu passaporte fica pronto no dia 5 de março. Então dá super tempo pra gente ter uma viagem marcada. Então vai dar tempo de pegar o passaporte a tempo da viagem, de uma forma tranquila. Sobre documentação. Documentação, não me pediram nada de documento que eu trouxe, além de comprovante de endereço, além da CNH e do passaporte válido, tá? Mas o meu caso era uma renovação, então acredito que pela primeira via tem outros documentos a serem solicitados. Acho que vale você observar. Opa, tudo bem? O guarda pediu para eu não filmar dentro do shopping. Não sei se é uma diretriz do próprio shopping ou se é um pedido da PS. Mas enfim, eu estava comentando aqui. É importante você olhar todos os documentos que você precisa, principalmente quando a gente fala da primeira emissão do passaporte, porque os documentos são diferentes da renovação. Tá bom? Você faz todo o preenchimento e a única pergunta que eles me fizeram na renovação é se eu tinha alterado meu nome após o casamento, se eu tinha uma viagem marcada para saber se daria tempo de pegar o passaporte a tempo. E no meu caso, sim, todas as condições. Tenho viagem marcada e o passaporte fica pronto ali em 5, 10 dias. Dá tempo de chegar o passaporte para poder viajar de uma forma tranquila, tá? Mas vou deixar uma listinha de documentos que geralmente eles pedem. Lembrando, para menores de idade a regra é totalmente diferente. Tempo de validade do passaporte também é totalmente diferente, tudo muda. Então prestem muita atenção nos documentos necessários para que vocês não passem nenhum perrengue, tá? Daqui no dia 5 de março eu volto para poder fazer a retirada. Tem que ser presencial, tem que trazer o protocolo, tem que trazer o documento de identificação que foi apresentado hoje. Então hoje eu trouxe a CNH, mas se eu tivesse trazido o RG, seria o RG. Na verdade eu trouxe uma porrada de documento que não pediram nada. Então eu trouxe RG, trouxe reservista, trouxe título de eleitor, entre outras coisas, e até certidão de casamento.
mas eles não pediram absolutamente nada. Se eu tivesse feito alteração no meu nome após o casamento, provavelmente eles teriam pedido alguma coisa. Mas não é o caso, então foi tranquilo, tá? E esse é o caminho para você tirar o passaporte. Primeiro fazer o preenchimento online, como no início do vídeo para vocês, e depois você fazer todo esse passo a passo de vir até um PEP ou um posto da Polícia Federal da sua cidade, e funciona muito como um poupa-tempo. Então, ou quando você vai tirar CNH, algo muito similar, onde você senta ali, guichezinho, vários atendentes, você tira a foto, faz o preenchimento e vai embora. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, encaminhar para aquela pessoa que tá para fazer renovação e não sabe como, porque eu tenho certeza que vai ser útil, tá bom? E se inscreve e acompanha a gente, porque vai ter muito vídeo das próximas viagens que estão por vir. Se você não tivesse me ligado. Como eu falei para vocês, aqui em Santana, a gente vai cruzar até a Conceição. Então, deixei na Próxima estação de desembarque pelo lado direito. Exit on the right side.